Bem-vindos à Banca do Josué, podcast de quadrinhos com host que nem está sempre preparado. Aqui eu sou o Alvarez e isso aí. E aqui comigo nós temos uma aparição especial. Nosso amigo Jorge não pôde vir hoje. Agora temos o George, o peixinho bonitinho. me questiona às vezes por que eu faço isso com você. O avatar do Jorge não tá funcionando. Gente, me desculpa. Não é o George. Eu sei que vocês queriam ele hoje, mas infelizmente vou ficar devendo. Fica pra próxima. Vida é foda. Hoje a gente vai. Semana passada, no último episódio, com certeza, a gente falou sobre o Super-Homem, Terra 1. Eu falei que talvez a gente falasse sobre. Continuasse no Terra 1, falando sobre Batman, Terra 1 e tudo mais. Mas de vez disso, eu estou com preguiça de pegar o Batman Terra 1. Tá no armário dele. A gente vai falar sobre Batman, A Guerra das Piadas e Charadas. Escrito por Tom King. A arte é feita pelo Michael Giannini. Ele faz alguma coisa conhecida que eu conheço? Eu sou horrível com o nome, então não. Mas o Tom King é interessante. O Tom King, ele é um ex-agente da CIA. Ele saiu dessa vida pra tentar seguir o sonho dele de ser um escritor. Então, nisso, ele acabou escrevendo algumas coisas de autorais, depois de ser rejeitado algumas vezes, e até que ele conseguiu chegar na Marvel. E ele fez 2 dos melhores quadrinhos da Marvel dos últimos anos. Então, ele escreveu Senhor Milagre, que é um puta quadrinho sobre... Reverenciado pela Igreja Católica, inclusive, pelo grande Jesus. Mas é sobre estresse pós-traumático, guerra e tudo mais, e um puta quadrinho, um dos meus favoritos. E depois ele escreveu um quadrinho do Visão, que também é muito bom, muito aclamado, sobre a vida cotidiana, a família... qual é o nome mesmo? Família tradicional. Não, americana, né? Que é o Nuclear Family, que é como eles chamam lá. É uma crítica disso, tudo mais, também revolucionando um pouco a Visão ali depois da separação dele com a Feiticeira Escarlate. E aí, logo depois que ele escreveu Visão, ele assinou um contrato com a DC. Ele foi pra DC. O quadrinho da Visão dele foi bom? É muito bom. E quando ele foi pra DC, ele foi escrever o Batman, que tava rolando o Renascimento na DC e tudo mais, então eles colocaram ele pra escrever o Batman, seguindo depois ali do que o Scott Snyder ele tinha feito nos 952. Eu vou explicar um pouco sobre o 952 e o Renascimento, porque é relevante pro início da história, mas quando a gente falar de lá. O Tom King escreveu o Batman e quando ele foi anunciado que ele escreveu o Batman, todo mundo tava feliz, porque, Tom King, ele era agente da CIA, o Batman é meio que um espião. Relativamente. Dá pra se falar que ele faz algumas coisas de espião, né? Exato. E só que foi um lixo. É esse daí que a gente vai ver hoje. Maravilha. Porque basicamente o Tom King é muito bom escrevendo minisséries. De televisão? Não, de quadrinhos. De mídia física. Passou de 12 capítulos, começa a ficar meio foda pra ele. Mas então, o Tom King escrevendo Batman tem várias críticas. Ele fica muito robótico, ele não tendo emoção dele, sendo meio foda-se. Mas quando eu primeiro li esse quadrinho, quando eu primeiro li a Guerra das Piadas e Charadas, que a gente vai falar, eu achei bosta. Mas de agora, relendo, eu achei mais ok. Relendo tudo de uma vez, porque eu tava comprando mensalmente e tudo mais. Relendo tudo de uma vez é um pouco melhor. Então, quando você tá comprando aqui no Brasil, as revistas mensais que o Jorge tá vendo ali, né? Ele começa com um capítulo que é chamado Todo o Epílogo é um Prólogo, porque ele é o epílogo do arco anterior e também o prólogo desse arco. Então você tem antes disso o último capítulo do Eu Sou Bem, antes de você chegar na Guerra das Piadas e Charadas. E aí você tem o Batman, ele tá conversando com a Gotham Girl. A Gotham Girl, ela é o primeiro arco do Tom King no Renascimento do Batman é Eu Sou Gotham. Ela já existiu? Não, então, o Tom King inventou ela e o irmão dela. Quando ele começou a escrever? Isso.
que Mas é... não necessariamente é essa história, né? Quando ele começou a escrever para DC. Não, então, é o Tom King que tá escrevendo, o volume 1. Mas esse é a primeira expedição do Tom King para DC. É, Então essa aqui é a primeira coisa dele. Então ele criou ela justo para essa história. Isso. Criou ela, introduziu ela. isso já é no meio do trabalho dele. E nos primeiros volumes ele tem o arco Eu Sou Gotham, porque esse é meio que um tema. Tem o arco Eu Sou Gotham, tem o arco Eu Sou Bane, Eu Sou Suicídio, Eu Sou sei lá mais do que. E a Gotham Girl ela é uma parte de uma dupla de super-heróis que ele introduz no primeiro capítulo, que é a Gotham Girl e o Gotham. Que bosta. Que eles são dois personagens que eles têm um passado muito parecido com o do Bruce. Eles são filhos de um casal rico de Gotham e eles resolveram virar super-heróis. Só que o que acontece é que eles vão pra Europa e eles passam por algum tipo de cirurgia que não é explicado e eles ganham superpoderes. E eles voltam pra Gotham já adultos e eles resolvem começar. Só que eles têm um problema que quanto mais eles usam os poderes deles, mais eles morrem. Então, o Gotham, que é o irmão da Gotham Girl, ele morreu no arco anterior, no primeiro arco do Gotham. Eu Sou Gotham, porque ele usou muito os poderes dele. Mas isso é dentro de um pequeno período de tempo. Se ele usar muito, mas não morrer, tipo, e parar de usar durante o tempo, ele pode voltar a usar bastante? Acho que sim. Que é meio que vai fudendo o corpo deles quanto mais eles usam o poder. Tá. E a Gotham Girl, basicamente, ela voa. Muito bom. E ela tá conversando com o Batman, porque o Batman tá tentando convencer ela a parar de ser uma super-heroína. Daí, tipo, pô, seu irmão morreu, você não precisa fazer isso, a vida de super-herói... Os pais dele também morreram e ninguém tentou convencer. Sim, mas é isso que é... E aí sim, meio que ela responde, tá? Porque ela sabe que ele é o Bruce. Ela sabe. Então ele tá meio que falando isso, tipo, pô, você pode ser feliz, você pode viver uma vida normal. E ela responde, mas e você? Você não quer ser feliz? Você continua sendo isso, você é feliz? E é meio que é isso que é toda a conversa dele. Ela perguntando se ele é feliz e ele revela que não. Ele sabe que ele não é feliz, mas ele sabe que ele precisa ser o Batman. E onde entra a Mulher Gato nisso? Então, E aí, só para os nossos quando ele ouvintes, né, que o quadrinho começa com a Mulher Gato, tipo, se arrumando numa casa, né, à noite. E depois parte para a conversa do Batman com a Gotham Girl. Eles estão conversando nisso, sobre ser feliz, sobre não ser. E ela conversa como ele merece ser feliz, como ele também, se ele tá querendo que ela seja feliz, ele também merece ser feliz. E isso culmina com o Bruce, que aí já chega o prólogo da Guerra das Piadas Charadas, que o Bruce ele sai na noite com a Mulher Gato, porque já há anos... Não, então, mas já porque a Mulher Gato e o Bruce têm um relacionamento desde sempre. Não é nada oficial, né? Sim, o relacionamento deles é entre o Batman e o Mulher Gato ou é mais Bruce Wayne? Não, eles sabem quem é um ou outro. Ela sabe que ele é Bruce Wayne e ele sabe quem ela é. Mas eles ficam, tipo assim, eles saem sem disfarce. Então, só um detalhe que eu passei folhei aqui no pai e tem uma cena do Gotham voando e tal. E eles pensaram muito esse quadrinho aqui mais recente mesmo, porque eles facilmente podiam ter feito ela voar e aparecer a calcinha dela, mas eles botaram ela segurando a mão, ela usando as mãos para segurar a saia e não aparecer nada. Acho engraçado que se fosse um quadrinho mais velho, provavelmente não seria assim. Mas vai falar. E aí, depois dessa conversa, tem meio que os quadros vão interceptando com o Bruce saindo na noite e a Mulher Gato também, arrumado na noite. E eles acabam, a Mulher Gato e o Bruce, Batman no caso, em cima de um prédio, num terraço. E é nesse momento que o Bruce pede a mão dela em casamento. E esse é um tema que vai ao longo de todo o arco do Tom King, que é o casamento do Bruce e da Mulher Gato. Que inclusive tem o quadrinho do casamento deles. Eu vou te dar um spoiler, eles não se casam. Isso é uma das grandes críticas ao Batman do Tom King, que é que ele passou dezenas de capítulos falando do casamento para no final eles não se casarem. Essa parte ela é interessante porque o Bruce, quando ele pede ela em casamento, ele fala sobre como ele precisa dela. O Batman, quando ele tá pedindo ela em casamento, ele fala, ele fala, quando eu conheci você naquele barco, e ela responde, a gente se conheceu numa rua. E ele começa a falar sobre como, quando eles se conheceram no barco, ela estava tentando roubar o diamante, ela parece não entender o que ele está falando. E isso é porque
a primeira vez que o Batman e a Mulher-Gato se conheceram no nosso mundo real, a primeira história no qual foi escrita, no qual eles se conhecem, é isso. Eles se conheceram num barco com ela tentando roubar um diamante. Um heist. Mas a origem do Batman, que é o quadrinho que é considerado a origem oficial do Batman, é o Batman Ano 1, do Frank Miller. E nesse quadrinho eles se conhecem numa rua, porque ela trabalhava como prostituta. E ela dá um chute na cara do Bruce, que tá tentando se esconder ali. Uhum. E o que acontece é porque nos 952, quando aconteceu os 952, uma ideia é que quando eles fizeram o reboot do universo, o Batman e todos os super-heróis tinham começado há 5 anos. 5 anos antes, quando estava começando o 952, quando eles estavam escrevendo o 952. E aí você teve Convergência, que foi um novo reboot, e você teve o Renascimento. E o Renascimento é meio que uma continuação dos 952, só que eles falam, tipo, foi há 5 anos, mas tem um período do tempo que ninguém se lembra do que aconteceu. Alguém roubou. Um tema que acontece ao longo de todo o Renascimento é que alguém roubou um tempo De todos os do personagens. mundo. Uhum. Alguma parte do tempo do mundo sumiu. E ninguém sabe o que aconteceu. Depois você tem o relógio final e você sabe que é o Dr. Manhattan, dos Watchmen. Então Tava deram uma fudendo. explicação canônica Sim. Tá. Mas desde o início esse era o plano. Só que eles demoraram pra caralho pra fazer isso. por incompetência deles ou porque foi demorado mesmo? Por causa do editorial da DC cancelando o livro e atrasando. E aí o Jeff Jones, que era o cara que tava escrevendo, também atrasando e tudo mais. Isso foi que ano? O relógio final foi em 19 ou 20, eu acho. Acho que E foi o 19 reboot ou foi? 20. Ah, não, foi de 19 para 20 no Brasil, deve ter sido 2018. Então você tem. Quando o Tolkien estava escrevendo o Batman, ele costumava fazer isso. Alguns personagens se lembravam de um passado e outros se lembravam de outro. Uhum. Que ninguém sabia direito o que estava acontecendo. O Batman Bruce, porque ele tira o capuz, ele pede a mão da Selina em casamento, ela aceita. Só que o Bruce fala que antes dela realmente aceitar, ele tem que contar a parte mais sombria do passado dele. Uma história que ela tem que saber pra antes de decidir se ela quer realmente se casar com ele. E aí ele começa a contar a Guerra das Piadas e Charadas, que é uma história que é meio que... Então o quadrinho inteiro vai ser meio É um que flashback. Isso. Ah, E aí é meio que o ano 2 do Batman. Porque você tem o... Batman 1. porque como você tem o Batman no 1, De quando é o Batman 1? final dos 80. Caralho, eu pensei que ele fosse, sei lá, 60, 70. Como você tem esse quadrinho chamado Batman Ano 1, que é a origem do Batman e tudo mais, normalmente quando alguém tá querendo se referir ao passado do Batman, eles costumam se referir assim, tipo, ano 1, ou então o ano 2, quando ele tem alguns anos de experiência, mas ainda é muito pouco. E, então, essa história da Guerra das Piadas dá pra você deduzir. Falar que é ali com mais ou menos o ano 2 do Batman. Que existe quadrinho chamado ano 2, mas ninguém liga pra isso. E esse quadrinho começa com... Tem um comediante num palco contando uma piada, e tem uma pessoa no escuro, e essa pessoa, ela não ri da piada que o comediante conta, e o comediante fica nervoso, mas a pessoa levanta e dá um tiro no comediante, e mostra que essa pessoa é o Coringa. E o Coringa pede pro próximo cara entrar, e quando o próximo cara entra, ele fala pro comediante, o novo comediante, se livrar do corpo, e ele empurra o corpo. Ele empurra o corpo pra fora do palco e ele mostra que tem uma pilha de corpos. Então o Coringa, ele tá nisso. E aí nisso corta pro Charada na prisão, Porque basicamente o que eles introduzem aí é que o Charada, ele já existe. Ele já fez alguns serviços e ele foi preso. Quem é o vilão número 2 do Batman? Pinguim? Pode ser o Charada, cara. Ou Charada, ele é cara, bem... O Duas Caras? Pode ser. O Charada é mais inteligente. Ó. Mas o Duas Caras também. Vai aparecer mais pra frente vários personagens de... Eu folhei ali, onde aparece aquele cara que é tipo o Deadpool. Aquele personagem. Isso. O Exterminador em português. Não falo dele em português. O pessoal chama ele de Slade Wilson. Slade Wilson. E aí, como o Charada tá na prisão, e ele é um gênio, alguns detetives eles usam o Charada quando eles têm alguma coisa que eles não conseguem resolver. Algum caso que eles não conseguem resolver. E aí ele ajuda em troca de graça? Em troca de nada? Ou... Em troca, às vezes de informação, de uma conversa, de alguma coisa, mas ele tá preso, então. Ele não tem nada pra fazer. Isso é uma coisa que o Charada muitas vezes já é, tipo, uma pessoa que ele tá atrás de resolver coisas.
Então, tipo, dá pra você... Tipo, você oferece uma charada pra ele resolver, no caso, um caso policial. Um passatempo pra ele, exato. Tá rolando uma série de assassinatos, que depois a gente vai ver que são o que o Coringa tá fazendo. E o Charada, ele tá conversando com esse detetive, e ele não sabe o que tá acontecendo. Você sabe qual é o nome do Charada, né? Não. Tá. O Charada ele se chama Edward Enigma. Enigma. Exato. Cara, muito bravo, porra. E aí o Charada, enquanto ele olha o mapa mostrando onde estão as... Sabe por que o Joker se chama Joker? Porque ele tá fazendo várias piadas, eles chamam ele de Joker. Porque ele é piadista. É. E aí o Charada, ele pega uma Mas, faca... O Joker, a tradução dele em português é Coringa. Sim. E o Coringa é uma pessoa, é uma carta relacionada ao jogo de cartas. Que em inglês é Joker. Ah, é verdade. Coringa ele é também é Joker. Joker. E aí o Charada, ele puxa uma faca de prisão. Não, podiam chamar de... O meu ponto é que podiam chamar o Coringa de Zé Piada, entendeu? Podia ser, é um bom nome. Porra. Nos anos 70 e 60 é algo que eles fariam. É, Zé Piada. Mas vai, fala aí do livro. Ele puxa uma faca que ele fez na prisão e ele pula pra cima do detetive. E ele fala, por que o mundo nunca acaba? Ah, ele não chega de esfaquear. Ele vai esfaquear o cara, mas ele pergunta isso antes de... Por que o mundo nunca acaba? Nunca chega ao fim, tipo, por que o mundo nunca chega ao fim? Ah, podia nascer feliz. Porque ele é redondo. Porra, que piada, mano. Não é uma piada, é uma charada. E aí ele esfaqueia o detetive e 26 vezes. Ah. E depois que ele esfaqueia o cara 26 vezes, ele fala, porque é redondo. Ele dá a resposta. Aí ele não... Nossa, O cara morreu sem saber? Sem saber a resposta. Cara, então a vida dele não serviu pra nada. Cara, que tristeza. E o Coringa, ele meio que... Ele saca alguma coisa do caso que o detetive tava fazendo antes de matar ele. O Coringa, perdão. O Charada, ele conhece o Joker. Ele sabe que existe o Joker. Tá, ok. E aí o Gordon, ele tá investigando um caso... Mas respeito, o Gordo. Gordon? Ah, desculpa. Gordão. Ah, tá. Gordon City. Na Turma da Mônica, quando eles se referem ao Batman, pra não falar Gordon City, eles falam Gordon City. Tá falando sério? Como é que é o nome daquele subreddit? Porra, Maurício. Porra, Maurício. Esse é o Gordon? É. Caralho, De novo, ano 2, ele tá um pouco mais novo. E gostoso, né? Mas isso aí ele já é velho, pô. Sugar Daddy, caralho. Ele tá investigando uma casa de piadas, tá ligado? Uma casa de stand-up. Será que vai acontecer alguma coisa aí? Será? A gente já viu uma É incrível, isso é uma coisa que eu já vi falando lá, tipo, por que existem circos de casas de piada em Gotham? Se eles sabem que eventualmente eles vão ser destruídos pelo Coringa. Pera, o Coringa não gosta desses lugares? Não, ele usa esses lugares pra fazer as coisas dele. No final ele explode tudo e foda-se. Ah, então tá. E o Gordon, ele tá lá e os policiais estão cercando o lugar, porque eles sabem que o Coringa tá lá dentro, e é onde o Coringa tava fazendo lá as piadas e tudo mais que os caras tentaram. E do nada o lugar explode. O Coringa, ele sai de lá de dentro e ele mata um policial que tá no meio da rua, que parece o Feige, por acaso. Quem é Feige? É o cara que lidera o MCU. Kevin Feige. Isso, Kevin Feige. É Feige, como se produz. Sério? É Kevin Feige. Tá, Parece com ele, não parece? Eu acho que parece, não é algo que... Eu não acho que é algo que foi feito de propósito e tudo mais, eu só acho que parece. Não, acho que não parece. E o Batman chega depois disso, e ele tá puto que o Coringa matou o cara, mas o Coringa, ele só vai embora e o Batman não chega a tempo. Esse Coringa aqui, Esse é o Charada. Não, é o Coringa. Ele foi feito pra aparecer o Jared Leto, por acaso? O Coringa é, tipo assim, anatomicamente qualquer. Ok. Tirando uns 2 quadrinhos, eles não costumam fazer ele parecer com o ator que tá no filme na época. Quais eles já fizeram? Tem um quadrinho chamado Coringa que ele parece o Heath Ledger. E também tem um que parece o Jared Leto. Não, então, tem um volume 2. Ah, então tá. É o mesmo que é o Heath Ledger. Tem, depois eu te mostro. E todo esse tempo, quando ele matou o policial, ele se agachou no policial e ele fez o cara sorrir, o corpo sorrir, né? E todo momento que mostra a cara do Coringa, você vê que ele tá sério.
É verdade. E aí, o que acontece ao longo do quadrinho é que o Coringa, ele sai andando por aí e ele tá sempre pedindo pra alguém fazer uma piada pra ele, ou ele tá contando uma piada pra alguém, e a pessoa ri quando ele conta a piada, ou quando a pessoa faz a piada pra ele, ele não ri. E ele fica puto. Ninguém faz ele rir. Porque ninguém faz ele rir Aquela e a história pessoa dita- riu dele. É aquela história dita no Tropa de Elite, né? Pra fazer rir tem que sorrir. Quer dizer, pra rir tem que fazer rir. Tropa de Elite aí, ó. Ele tem um momento que ele tá no táxi. Deixa eu ler a piada exata que ele faz aqui pra frente, que ele pergunta pro taxista. Na verdade é um Uber. É Uber, não? Porque é um táxi, mas é um carro vermelho. Sem nenhuma indicação de ser um táxi. Então eu vou deduzir que é um Uber. Pode ser só um cara que ele já tem. Sei, mas não é. Ele fala, um cara entra em uma loja de brinquedos e diz que quer comprar um bumerangue novo. E também quer saber como fazer pra jogar o velho fora. Porque o bumerangue ele volta quando você joga ele fora. Entendeu? Essa é a piada. Essa é a piada. O cara riu? O cara ri bastante. Ele ri, ele até coloca a cabeça pra trás, tanto que ele ri. O que ele fala antes de morrer? Beleza, cara, essa foi boa. E aí o Coringa dá um tiro na cabeça dele. Morreu feliz, né? E aí o carro se desgoverna, atropela um bando de gente, bate numa fonte no meio da cidade. Mas o Coringa sobrevive. Não, sabia não. E antes disso, o Charada, ele conta sobre como ele... Na verdade, o Batman fala sobre como o Charada tinha um guarda na prisão, faz amizade... Ele faz meio que amizade, entre aspas, com um dos guardas. Porque o Charada, desculpa, ele ensina esse cara como apostar em futebol americano e poker e tudo mais. Ele dá dica pra esse cara como fazer e o cara faz uma puta grana. E tudo que o Charada pede em troca é conversar sobre os outros guardas e as fofocas da prisão e tudo mais. E o guarda com quem ele tá falando não acha que isso é nada demais, não acha que ele vai usar isso pra nada, então ele fala sobre isso. E aí o Charada, depois que ele esfaqueia o delegado, ele começa a ir embora da cidade, ele pega da cidade da cadeia, ele pega o chapéu dele, começa a ir embora e os outros guardas cercam ele, apontam a arma pra ele, e ele começa a falar o nome de familiares das pessoas, ele fala, você ainda tá morando nesse lugar? O seu filho, como é que vai o jogo de futebol dele? Ele começa a mostrar que ele sabe da vida de todas as pessoas, ele sabe onde eles moram, ele sabe a família dele, os filhos, de amor, e os maridos e as mulheres, e dando a insinuar que se eles não deixarem ele passar, ele vai matar todos os familiares deles, de todas as pessoas que são importantes pra eles. Então os guardas, eles só saem da frente e deixam ele embora. Ele também tem o mesmo semblante que o Coringa, só que um pouco mais forte, porque ele malha na academia. O Charada se importa mais com ele é mais malhadinho. Malhadinho. E depois, aí a gente volta pro Coringa, ele bateu o carro, e depois que ele bateu o carro, ele vai em direção a um prédio, e você vê que o Charada tá seguindo ele. Ele conseguiu essa informação a partir daquela conversa que ele teve com o delegado anterior. Exato, ele conseguiu deduzir onde o Coringa tava indo, por causa do mapa e dos lugares que ele tava indo. E aí eles vão pro último andar de um prédio alto em Gotham. E o Coringa, ele tá sentado atrás de uma mesa lá, mó chefão. E o Charada, ele chega pro Coringa e ele fala, eu vi o que você tá fazendo, eu sei o que tá acontecendo, você não consegue rir. O cara é bom mesmo, né? E ele fala, eu sei por que você não consegue rir, é por causa do Batman. Porque uma piada é baseada no imprevisto, mas o Batman é previsível, a gente sabe o que o Batman vai fazer. Então, enquanto o Batman estiver vivo, você não vai conseguir rir. Porque você sabe o que vai acontecer. E o Charada fala que pra ele é a mesma coisa, porque a graça de uma charada é que você tem que pensar na resposta, mas com o Batman isso é chato, porque o Batman sempre sabe a resposta. O Batman, ele é um gênio, ele sempre sabe qual é a resposta da charada, e isso é chato. Então as charadas também estão ficando chatas pro Charada. Então ele fala, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que se juntar e matar o Batman. E aí o Coringa dá um tiro na barriga dele. Amigável, né? E aí ele fica sério depois de dar um tiro na barriga do Charada, e o Charada tá caído no chão, sangrando. Ele fala, eu achei que isso fosse ser mais engraçado. E aí ele só levanta sem rir e começa a ir embora. E aí chega o Batman. E aí chega o Batman, que é um pouco de mostrar que o Batman ele ainda tá novo no trabalho. Ele chega atrasado nos lugares. Ele não sabe, ele ainda não tem a confiança de saber o que fazer exatamente. Porque o Charada fala, ele colocou bonde no prédio todo, você tem que ir atrás dele, senão ele vai explodir o prédio todo e vai morrer. E o Batman olha pro Charada e ele acha, ele levou um tiro na barriga, ele vai sangrar até a morte. Eu acho que é mais importante ir atrás do Coringa.
Só que, na verdade, o Charada ele não tinha nenhuma bomba. O Charada só disse isso pro Batman ir embora e ele consegue estancar o sangramento suficiente pra ele chegar até um médico do submundo. E aí o Batman fala sobre como depois desse momento começou a Guerra das Piadas e Charadas, que é uma guerra em Gotham entre o Coringa e o Charada. E quem é esse aqui? Esse é o Bruce. E a Mulher Gata? Você lembra? Pra mim, a Mulher Gata não lembra. Não. E acho que parece tão Super-Homem. Puta que pariu, é igualzinho o Super-Homem. Eu acho que 1 ou 2 volumes depois tem a história que eles querem entrar no parque de diversão, mas é Halloween. E aí você só pode entrar no parque se você tiver com uma fantasia. E aí o Bruce dá a fantasia de Batman emprestada pro Clark, e o Clark dá a fantasia emprestada de Super-Homem pro Bruce. E eles já estão fantasiados de um ao outro. Isso aqui? É 1 ou 2 capítulos depois do final da Guerra das Pedras Charadas. Tudo depois eu vejo. Beleza. E também é legal que no final do quadrinho você tem mostrando que tudo isso tá sendo o Batman Contando. só com uma cuequinha contando. Eles transaram conversando sobre as piadas de Charada, né? Eu vou gozar ou não vou gozar? Não sei. É uma charada ou é uma piada isso? Depende. E aí você tem o início da Guerra das Piadas Charadas. Novo currículo. O Charada. O Charada, ele vai nesse médico e ele fica com uma cicatriz que parece meio que um ponto na barriga dele. E aí ele mata o cirurgião, o médico do submundo que ajudou ele. E depois ele pega uma faca e ele transforma... Ele corta o peito dele pra fazer um ponto de interrogação. Com a marca da bala sendo o ponto. Que acontece um pouco antes, é que o Coringa, ele pega um táxi e ele vai até uma casa no subúrbio, uma casa com grana, de gente com grana, no subúrbio grande. E ele conta uma piada pro taxista, o taxista ri e vai embora. Depois o Gordon, ele menciona pro Batman que eles encontraram o corpo de um taxista envenenado no carro dele. E o Coringa, ele só entra nessa casa de uma família aleatória e ele mata eles e toma a casa pra ele. Ele faz aquele o centro de operações dele pro resto do quadrinho. Eles mereceram, né? Onde eles moram? Eles moram na Rua Pinto e Nós. Vale a pena. E depois você tem mostrando, como eu falei, isso é tipo o Batman ano 2. No Batman 1, a grande transição que tem ali é que você mostra que o Batman, quando ele aparece, Gotham, o problema de Gotham era a corrupção. Então você tinha várias famílias da máfia brigando dentro de Gotham. E quando o Batman ele aparece, ele meio que destrói isso. E aí depois disso aparecem os supervilões. Aparecem os mafiosos, mas são Coringa, Duas Caras, Pinguim. Então nesse quadrinho ainda tem algumas famílias da máfia vivas. E aí o Coringa, ele liga pra uma dessas famílias de mafiosos. Como isso também é o ano 2, você vê que o Pinguim é o assistente do Carmine, do cabeça da família. E o Coringa, ele liga pra ele e fala, cara, você tem 1 hora pra matar o Charada. Pera. O Coringa liga pro cabeça da família Carmine. Isso. E o Pinguim tá ouvindo, né? Porque o Pinguim é o assistente do cara. Sim, aí ele falou, você tem 1 hora pra matar o Charada. O Coringa, ele tem alguma influência na máfia ou ele só é perigoso e o cara vai... Nesse ponto ele ainda é só... O Coringa ainda não tem um grupo de máfia, mas ele é o Coringa, as pessoas sabem que é o Coringa. Entendi. Então o Carmine, ele manda os homens dele irem atrás do Charada. O Charada, ele tá recrutando a Era Venenosa pro lado dele, pra ajudar ele a lutar contra o Coringa. E ele faz uma charada que é ruim em português. Como é que ele vai? É porque ele faz uma piada com Mayflower. Mayflower? Não sei o que seria isso. Exato, nenhum brasileiro sabe o que é Mayflower. Mayflower é o primeiro navio que foi da Inglaterra, de colonos, que foi da Inglaterra para os Estados Unidos. Tá. E daí? E qual é a piada? Não, ele é uma charada. Ele faz o que as flores de maio trazem. Aí a Era Venenosa, ela fala, sei lá, primavera ou alguma merda do gênero, e fala, não, elas trazem colonos. Porque o Mayflower, o navio, trouxe os colonos. Em inglês ele fala, no, they bring Mayflower. Não, it brings settlers. Tá. E eles são atacados Então, rapidinho, a resposta disso daí não chega a dar, né? Tem que pesquisar, o leitor pesquisa. Eles colocam uma nota aqui no fundo, mas não é muito explicativo. Entendi. Legal. Assim, se perde em português, né? Exato. Tipo Urano. A piada de Urano. Exato. É idiota. Mas a primeira vez que eu vi foi no Harry Potter. Urano? Aí vai. E aí eles derrotam os caras do Carmine e o Charada, ele mente pra ela.
Ele fala que o Coringa quer destruir os parques do mundo. Os parques de plantas. Porque a Era Venenosa é uma Sim. terrorista ambiental. Sim. E aí Pró-ambiente, no caso. Terrorista ambiental que defende o meio ambiente. Terrorista Não, ambiental porque destrói o meio ambiente. se você falar terrorismo biológico, você pensar um terrorista que defende os biólogos. Não, terrorismo biológico é você soltar um Covid. Sim, aí se você é falar o governo terrorismo... chinês soltar Covid no resto do mundo. Isso é terrorismo biológico, tá bom? Não reportem o nosso vídeo como desinformação, por favor. A gente sabe que foi os Estados Unidos, cara. Mas sim, entendi. Mas esses capangas aqui São do Carmine. do Carmine. E o Batman meio que fala que um deles é um informante, o outro tem um filho, e blá blá blá, mas foda-se. Ela mata todos eles. Cara, não tem coração? E ela aceita ficar do lado do Charada, e aí passa uma hora, o Carmine entra no escritório dele, e o Coringa tá arrumando uns dentes na mesa. E o Carmine fala o que ele tá fazendo, e ele fala, eu fui até sua mãe, e agora eu tô fazendo um sorriso com os dentes dela. E aí o Carmine manda atirar no Coringa, mas antes disso o Coringa mata todo mundo, menos o Pinguim. E Como é que ele conseguiu atirar em todo mundo antes? ele é o Coringa. Então. Essa é a resposta. Pergunta boa. É, Mas realmente será que foi a mãe? Não, é a mãe dele. Como é que aparece isso? E aí ele não mata o Carmine, ele só machuca bastante o Carmine. E ele fala, agora todo o seu dinheiro, todo o seu poder é meu. E o seu assistente vai cuidar disso pra mim. E aí o Pinguim, ele vira meio que o assistente do Coringa ao longo dessa história, e depois ele vai virar... Essa história original Pinguim. do Pinguim? Não, Tá. é isso que tá fazendo aqui. E quando o Coringa tá indo embora, o Pinguim faz um comentário sobre como a mãe do Carmine mora em Metrópolis. E pra ir e voltar de Metrópolis ia demorar no mínimo 3 horas. Então quando o Coringa falou que o Carmine tinha 1 hora pra pegar o Charada, ele já tinha matado a mãe do Carmine. Que é pra mostrar como o Coringa é louco. Ele fala isso pra quem? O Pinguim fala isso pro Coringa. É, E o Coringa reage como? ele só vai embora sem falar nada. Claro. E aí começa a Guerra das Pelas Charadas, o Charada ele recruta outros super vilões, o Coringa também. Então, deixa eu ver aí, porque pra eu me lembrar quem tá em cada. Eu não decorei quem é de cada time. Tenho duas... Perdão. Tenho duas no time do Charada. Vamos lá, quem você sabe daí? Bem, 2 caras, aquele ali é o Scarecrow, eu não sei qual é o nome dele em português. Espantalho. Espantalho. É aquele, por isso que eu falei do Slade Wilson. Sim, Slade Wilson. Esse é o Clayface, ele consegue mudar a aparência dele. Mas ele sempre vai ficar marrom. Não, ele consegue ficar com qualquer pessoa normal. Tá. Só que esse é o formato normal dele, Tá. realmente dele. E esse aqui? É Vagalume, ele é meio foda-se. E o outro? Croc. Ele só é forte. Ele é forte e ele parece um crocodilo. Originalmente ele tinha uma doença de pele que fazia a pele dele ser tipo escamas. Só que com o passar do tempo ele virou um crocodilo humano. Mas ele é forte, rápido, ele é ágil. forte, ele mora no esgoto, ele come pessoas. Eu já ouvi essa história na Marvel. É o Lagarto, talvez. Tem um dos vilões do Homem-Aranha. É o Lagarto. E aquele ali também parece o Eu Coisa. me esqueci o nome desse cara, mas... Ah, nossa, tinha alguém ali. Ah, é o cara do... É o zumbi. É um zumbi. Não, eu me esqueci o nome dele, mas ele... Será que ela aparece aqui? Ele tem várias... Deve ter, mas foda-se. Ele tem várias... Eu vou colocar na tela. Ah, tá. Ele tem várias marcas no corpo que cada vez que ele mata uma pessoa, ele faz um corte no Ah, é o Killmonger. Ah, mas o Killmonger é negro. e a marca. E esse é o... E tem a Eva Venenosa também, é do time do Charada. Não aparece aqui, né? Ela não tá aparecendo, mas ela também. Sabe por quê? Porque não é capanga, é amante. Não. Ela é lésbica. Ela é lésbica? Não sei se ela é lésbica ou se ela é bi, mas ela tem um relacionamento com a Harley Quinn. Sério? E o jogo que concorda com isso aí? Não, isso é depois que a Harley Quinn... Depois que eles resolveram que a Harley Quinn era uma personagem de verdade, não era só uma capanga do Coringa, eles fizeram ela largar o Coringa, porque o Coringa é um merda, e depois eles tiveram um arco. Pera, então antes... De 952 eles fizeram Não, um calma aí, arco. vamos falar em termos leigos. Antes dela deixar... Então teve 2 momentos. Um que ela era uma mera personagem que existia, Sim. só que era só uma capanga, assim, tanto faz, que aí ela tava com o Coringa porque ele era psicótico, doido, e ficava em cima dela. E aí meio que deram mais atenção a Era ela. um namorado tóxico que controlava. Isso. Aí depois passaram a dar mais atenção pra ela como realmente uma personagem da DC, e aí a partir desse momento ela começou a ter uma relação com... Ela deixou o Coringa porque é um relacionamento tóxico. E... Mas ela ainda é meio doidinha. mas ela é mais normal. Mas o backstory dela é o quê? Ela é... Que ela era uma cientista.
psicóloga. É. Ela se chama Harleen Quinzel. Uhum. E ela é uma psicóloga e ela vai trabalhar no Arkham. E ela conhece o Coringa no Arkham e ela se apaixona pelo Coringa no Arkham. E ela virou a capangazinha dela. Isso. Depois ela ficou mais interessante pra descer, tá? E Quando aí, foi isso que ela ficou interessante pra descer? 952. Não, Ali meio dos anos 2000. Entendi. Um pouco antes de 952, na verdade. Entendi. Mas o E aí Coringa... nos 952 ela teve um relacionamento com a Era Venenosa. Mas o Coringa gosta disso? Daí ele fica puto. Ele não liga pra ela. Não, mas assim, ele pode não ligar pra ela, mas ele fez alguma coisa? Não. Não? Tá, ok. Mais recentemente ele arrumou a Punchline, que é a nova Harley Quinn, mas ele também só tá usando ela e depois ele joga ela fora. Entendi. E você tem o time do Coringa, nesse ponto ainda não existe a Harley Quinn, no ano 2 do Batman. Uhum. Então você tem... Não, deixa eu ver aqui, eu conheço. Eu só conheço o Senhor Gelo. Você conhece ele também. Ah, é? Qual o nome desse? Will Smith. É o Will Smith. Mas qual o nome? o É o atirador. É. Eu conheço o Senhor Gelo, esse cara que parece um boneco, né? Então, esse é o Scarface. Quem é o Scarface? Você acabou de falar dele. Não, o Scarface é outra coisa. O Scarface, ele é também um líder de máfia, só que ele é um boneco na mão desse cara. Sim, sim. Só que, tipo... Quando o ele líder não tá tem- falando, só aparece o Scarface, só aparece a marionete. Não, parece os dois, mas é o Scarface que é o líder da máfia. Uhum. Mas ele é só um boneco na mão do cara, porque o cara ele tem algum problema psicológico e tudo mais. Mas o cara existe sem esse boneco? Tecnicamente sim, mas ele tá sempre com o boneco na Uhum. mão e é sempre o boneco que fala, não que é ele. Entendi. Tá, Tem o então... Seu Frio, como você falou, tem o Chapeleiro Maluco, Ah, que o Batman, por algum motivo, tem uma galeria de vilões que envolve Alice no País das Maravilhas. Ah, Você também sério tem mesmo? o Double D e o Double Dan, que Eu não também são conheço. personagens da Alice no País das Maravilhas. não conheço. Eles são meio fodas. Eu só conheço, assim, originalmente só conheço o Atirador. Você conhece o Batman, mas você conhece o Man-Bat, Isso é verdade mesmo? esse é o nome dele, é Man-Bat. Puta que me pariu. Ele é um cientista que se transformou num morcego humano. Intencionalmente. Ele é um Por conta do Man-Bat. Batman. Não, mas ele é um Man-Bat. E Faltou eu criatividade. não lembro o nome desse cara. E ele é foda-se, não importa. E você tem o Solomon Grundy. Solomon Grundy, born on a Monday, christened on a Tuesday, married on a Wednesday, Tanto faz. got sick by Thursday, got worse by Friday, died on a Saturday, was buried on a Sunday. That's the life of Solomon Grundy. É uma história de niná americana. E basicamente esse é um cara que ele morreu e ele foi enterrado e ele voltou à vida. E quando ele voltou à vida tinham duas crianças contando essa história. E basicamente isso ele acha que ele é o Solomon Grundy. E sempre que ele tá fazendo alguma coisa ele canta essa música. Ah, então a DC só meio que adaptou essa canção americana pra mais E ele basicamente é super forte. E não tem a mente, ele é meio que um zumbi super forte. Mas ele é mais forte que os outros? É, Ele é forte. ele é forte. Ele é bem forte. Assim. Ah, esse cara é gostoso. E o Batman, ele tá falando Legal que mostra mais ele. E o Batman, ele vai mostrando as pessoas que morreram por causa dessa guerra. No próximo capítulo, Não, é maneiro a capa do terceiro volume, que é eles num tabuleiro, né? Como se fosse xadrez, só que ao invés de ser as casas pretas e brancas, são casas com uma interrogação da charada e um coringa do baralho. Aí depois disso, que tá começando a guerra, eles já apresentam pra gente o Homem-Pipa, Homem-Pipa? Charlie Brown. Charlie Brown Jr. Caralho, voltou com tudo, cara. Então, o Homem-Pipa é um super vilão do Batman dos anos 60, que ninguém ligava pra ele, mas o Tom King adora ele. Então o Tom King trouxe de volta ele. Só pra esse quadrinho. Não, pra run dele. Sim, só pra... Tá, ok. Mas como se daí ano passado ele tá mostrando a origem do Homem-Pipa no universo Renascimento. Aham. E ele se chama Charlie Brown. Em português a gente vai a piada com Charlie Brown Jr., mas em inglês a piada é com o personagem... Charlie Brown do Snoopy. Isso, do Snoopy, exato. E o Charlie Brown, ele é um engenheiro. E ele trabalhou com o Coringa no passado para fazer um carro pro Coringa. Que ele é um engenheiro Isso não pareceu muito inteligente. aerodinâmico. Então ele trabalhou com uma equipe de 4 pessoas para fazer o carro pro Coringa, que o Coringa obrigou ele a fazer, e depois o Coringa matou todos eles, Menos ele. menos ele porque ele gostou do nome dele. Só por conta disso. Puta merda.
E aí o Batman sequestra ele. Ele pendura ele de cabeça pra baixo no topo de um prédio, de um arranha-céu. E o Batman obriga ele a se filtrar na equipe do Coringa. Novamente. Isso. E aí ele fala com o pistoleiro, que é o Will Smith. Não é aspirador? É pistoleiro, eu falei errado. O nome dele é Pistoleiro. Pistoleiro, O cara carrega um rifle e chama de Pistoleiro. isso. Tá, tudo bem. Não vou questionar. E ele consegue armar uma reunião com o Coringa, se oferecer. Só que o Charada descobre. E o que acontece? O Charlie Brown, ele é desempregado e ele tem uma ex-mulher e ele tem um filho. Só que a ex-mulher meio que odeia ele. Poxa, tadinho. Então ela fala Tranquilo, mal. Pistoleiro. Não, do Charlie Brown, Do Charlie Brown. do Homem-Pipa. E o filho dele é o Charlie Brown Jr. É literalmente Charlie Brown Jr. o nome do filho dele. Não vou questionar. E o Homem-Pipa ele responde por Chuck. Porque ele não gosta de ser associado com o nome do personagem. E aí o Homem-Pipa, a mulher fala mal dele na frente do filho. Tem um momento que o filho pergunta pra ele: pai, você é uma piada? Aí ele não entende. Ele, não, não, porque a mamãe tava falando com um amigo dela. Um amigo dela lá em casa, que vai sempre lá em casa. E ela falou pra ele que você era uma piada e eu não entendi o que ela tava falando. Porra, tadinho, mano. E o Chuck, o Homem-Pipa, ele também, tipo... Ele não quer falar mal da mãe do filho dele na frente do filho dele, tá ligado? Ele é uma boa pessoa, diferente da esposa. Por que você diz isso? Porque ele não quer falar mal do ex na frente do filho do ex. Agora a culpa é dela. Não, mas ela tá sendo babaca. Entendi, seu machista. Vamos cancelar o show, galera. Acabou. Exato. Eu vou desligar o meu vídeo. E aí o Homem-Pipa, ele fala: quer saber, filho? Eu sou uma piada. Mas, tipo, não tem problema. Tipo, realmente, as pessoas riem de mim, porque... E ele é desempregado e tudo mais, ele foi demitido algumas vezes. Fala: não, as pessoas riem, eu fracassei algumas vezes, mas não tem nenhum problema em ser uma piada. Tá ligado? Você tem que ser feliz com a vida e seguir. Mesmo que a vida te derrube ou te machuque. Então, às vezes, já é importante você rir. Então, ele meio que tenta transformar numa coisa boa. Não precisava. Exato. O cara é tudo bem. Desculpa, Maurício. Desculpa. O Homem-Pipa é legal. E todo mundo odeia ele. Ele é um saco de piadas da DC. Sério? Tem a série da Harley Quinn. A série animada, Não que é sou uma vendo. comédia. Não. Agora é 2020. Mas, tipo, ele é um saco de piadas. Eu tô ligado com o Diabo de rápido. Não. Mas todo mundo zoa ele. Ele é uma piada. E ele tá um dia soltando pipa com o filho. E esse é outro momento que tem uma tradução meio bosta. Pera, mas ele tem alguma coisa? Ele faz alguma coisa? Ele é um vilão. Vai chegar lá. Tá. Vai chegar lá. Não. Em inglês, o filho dele, enquanto eles estão soltando pipa, O filho dele tem um cachorro? o filho fala hell yeah. Em inglês ele fala hell yeah. Só que em português, quando eles traduziram, a gente não tem uma boa tradução pra hell yeah. Mas... Nice, porra. Porque em inglês ele fala, pra tentar fazer com que o filho pare de falar palavrões, ele fala que a avó dele... ele fala que a mãe dele, a avó do filho, dizia que se você falar muito essa palavra, hell, você pode acabar indo pra lá. Então, quando eles traduziram pra português, eles não quiseram tirar essa parte, então o filho fala diabo sim. E é o que ele fala, que a mãe falava, que se você falasse muito isso, você ia se encontrar com ele. Que bosta. Pelo amor de Deus. E fica pior ainda, porque ao longo de todo o quadrinho isso vira meio que o... é uma catchphrase. a catchphrase do Homem-Pipa. Então ele tá sempre falando diabo sim. Puta que pariu. Dá pra ver que ele não quer. E ele fala isso enquanto ele tá soltando pipa com o filho. E aí, depois disso, ele é sequestrado pelo Clayface. Que eu falei aqui, como o Clayface muda de forma. Dá pra ver. Só absorveu, cara. E o Clayface absorve ele e leva ele pro Charada. E o Charada fala... Mas ele deixou então o filho na casa da mulher. Na casa da mulher, né? Aí ele deixou na lanchonete. Não, então, aí isso aí já é hora de depois. Ele foi comer na lanchonete. E aí o Charada fala pra ele: eu sei que você é todo... que o Batman tá te colocando como espião pro Coringa, mas você não vai fazer mais disso. Agora você é o meu espião pro Coringa. Eu creio de tudo. Triplo. Porque ele é o espião do Batman pro Coringa e do Charada pro Coringa e do Coringa pro Charada. E o que acontece é que depois o Charada, como ele também tá sendo o espião do Coringa pro Charada, o que acontece é que quando eles estavam soltando pipa,
o Charada já sabia que ele estava trabalhando como espião, então ele envenenou o fio Da corda da pipa. e o filho do Charlie Brown morre algumas páginas depois. Quem fez isso? O Charada. Enquanto o filho do Charlie Brown tá morrendo, do Homem-Pipa tá morrendo, e o filho olha pra ele e fala: pai, eu não segui o que você disse. Eu falei aquela frase que você falou pra eu não repetir novamente. É por causa disso que eu tô aqui. E o Homem-Pipa, ele começa a chorar, obviamente, falar que ele não fez nada de errado. E o filho dele morre na frente dele. E aí o Homem-Pipa, ele vai pra casa e ele vai no sótão dele, no porão dele, desculpa, e ele faz uma fantasia de Pipa, ele toca na porta do Coringa da casa que o Coringa tinha roubado, e ele tá com a fantasia dele de Homem-Pipa, e o Coringa olha pra ele: Homem-Pipa? Sério isso? E ele fala: diabo, sim. E essa é a origem do Homem-Pipa. Ele consegue voar? Consegue. Ele é um engenheiro. Ou ele plana? Ele plana. Mas ele pulou um monte de coisa. Eu pulei algumas coisas. Na verdade, não, eu Você pulei. tem vontade de coisa? Não, só tá rolando a guerra e ele Conversa. sendo de espião de um pro outro. Ele sendo espião da Mas casa de todo o mundo. Batman tá realmente lutando com essas pessoas aqui? Porque realmente tá rolando a guerra e o Batman realmente tá tentando lutar e resolver e dar alguma chance pro mundo. Pô, mas achei meio... Porque assim, o Charada ele não precisava, né, ter feito isso com o filho. Não precisava. Ele não precisava. Não precisava. Assim, ele antes de sair da cadeia, os caras estavam literalmente apontando armas pra ele, ele não fez nada com aquela pessoa. Ele só, assim, ameaçou, falando o nome das pessoas. Ele só ameaçou. Mas com um cara que tava trabalhando pra ele não matar o filho dele preventivamente, tá ligado? E aí nisso a guerra continua. O que acontece é que basicamente o Coringa e o Charada dividem a cidade ao meio. Metade da cidade é do Coringa, outra metade é do Charada. Democrático. E eles lutam no meio, no encontro dessas partes, eles lutam por horas e depois... Tipo assim, fisicamente? É. Os dois saindo no Isso, os vilões e os capangas dos vilões e tudo mais. E aí, por umas 3 horas, todo dia eles param pra deixar a polícia e o governo recolher os corpos. Corpos de capangas e de inocentes. Que morreram na batalha. Doideira. E aí o Gordon, ele marca uma reunião com os dois. E... Com os dois? Com o Coringa e com o Charada. Ele consegue fazer isso? É. Por que o Gordon tá de cueca? O Coringa manda ele ir de cueca. Ah, tá. Entendi. Beleza. E basicamente Porque os caras estão lutando na cidade, então eles sabem onde os caras estão. a resposta dos dois é igual, que eles querem o Batman. E quando eles tiverem o Batman, quando um deles matar o Batman, a guerra Por que o Coringa não quis ajuda do cara? Porque ele é o Coringa. Ele é único. Babaca. Vai. E aí o Batman, ele conta uma história sobre como num dia o Pistoleiro e o Exterminador, eles começaram a lutar. Quem terminou? O Slade Wilson? É. Ah, tá. Eles começaram a lutar. E a luta demorou 5 dias. Eles lutaram sem parar por 5 dias. Cara, é bom, né? Lembrei do nome dele em inglês. Deathstroke. Isso, Deathstroke. Cara, porque Exterminador é estranho. É porque é Deathstroke The Exterminator. Deathstroke o quê? The Exterminator. Exterminador. É Deathstroke o Exterminador. Ah, é? Em português eles deixam só o Exterminador. Por quê? Isso aí. Eu, hein? No primeiro dia morreram 4 pessoas. No segundo dia, 14 pessoas morreram. Pessoas inocentes que ficaram no meio da batalha. No terceiro dia, o pistoleiro explodiu um prédio e matou 28 pessoas. No quarto dia, ele... Pera, e essa luta de 5 dias foi durante a luta do Coringa e do outro? Isso. Ah, então tá. Eu pensei que fosse uma luta só anterior dele. Não, um matou pra matar... O Charada mandou o Exterminador pra matar o Batman e o Coringa mandou o pistoleiro pra matar o Exterminador. Tá. E aí começou essa luta durante 5 dias. E no quarto dia eles mataram 62 pessoas. E no quinto dia o Batman finalmente conseguiu alcançar eles e parar a luta. Cara, por que as pessoas não saem de Gotham? Não sei, é uma ótima pergunta.
Caralho. As pessoas têm consciência de decidir que Gotham Que isso, mano? tá com uma bomba ali e foda-se. Né, então, quando o Bruce finalmente conseguiu alcançar ele tá mostrando também que ele era inseguro e tudo mais, e tá deixando se levar pela emoção. E ele espanca eles pra caralho. Os O dois. Bruce consegue bater nos dois? Isso. O pistoleiro, ele teve a mandíbula e uma das suas órbitas oculares e um osso da sua face foram estilhaçados. Ele teve um coágulo, rompeu entre o crânio e o cérebro dele, e ele foi pra cirurgia imediatamente. 8 horas depois ele ficou estável. Isso foi o pistoleiro. E o exterminador também, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele também fica fudido. E o pistoleiro, o médico diz que o trauma na cabeça foi um milagre ele ter sobrevivido depois daquilo. E você tem a cena do Batman socando o exterminador, o pistoleiro que já tá caído no chão. E aí o Bruce, ele toma a decisão que ele se lembra de algo que a mãe dele disse. A mãe do Bruce ensinou pra ele que todo problema pode ser resolvido com um jantar. Então ele chama o Coringa e o Charada pra um jantar na casa do Wayne. Uhum. E essa daí é o jantar. Puta que cringe. A Mulher Gato foi não, né? Não, a ele Mulher se Gato. conhecia. Não, então ele tem um momento um pouco antes no quadrinho que ele encontra a Mulher Gato e ele pergunta por que ela não escolheu nenhum lado. E ela fala: isso é uma guerra, eu sou uma gatuna, eu roubo coisas, eu não ligo pra guerra. E aí tem E o capítulo. o Coringa e o Charada sabem que o cara é o Bruce Wayne. Não. Ele tá sem Não, mais. ele sabe que é o Bruce Wayne, sabe que ele é o Batman. Então o Batman chamou pra um Não, jantar, o né? Bruce Wayne chamou eles pra jantar com ele. Ah, sem saber que era o Batman? Isso. Ah, tá. Foi o Ok. Bruce Wayne que chamou eles pra jantar na E casa eles não dele. sabem que ele é o Isso, Batman. quem sabe que ele é o Batman. E esse capítulo da história é toda contada com diferentes pratos. Então você tem o Premier, e aí tem o Chiné, e tem todos os pratos ao longo dos 7 pratos do jantar. Sei lá quantos pratos são, acho que é 7. Deve ter uma simbologia por trás desse número 7. Não, porque isso é o normal de um prato, de um jantar sofisticado. É, sim, tem a entrada, essas porras escrotas aí da vida, eu sei como é que é. E basicamente o que o Bruce ele fala nesse jantar é que ele quer que o Charada e o Coringa deem motivos pra ele de por que eles querem vencer a guerra, por que eles querem matar o Batman. E o Bruce ele fala: e eu vou escolher um de vocês, eu vou dar $1 bilhão pra... Fundar a sua causa. exato. Eu vou fundar a causa de quem eu achar que merece. Uhum. E aí vai a conversa e tudo mais, e o Coringa, o Charada, ele dá bons motivos, ele é eloquente, ele fala direito. E O Charada é boa pessoa, tipo assim, ele é bem apessoado. E o Coringa ele só fica de cara feia e fazendo piada bosta ao longo do jantar e reclamando de tudo. E o Coringa é um merda ao longo da história, ao longo de todo o jantar. Mas o Bruce ele consegue meio que controlar o caminho da janta com o que o Alfred e a mãe dele ensinaram pra ele. O quê? Porque a mãe dele é uma socialite e o Alfred é o Alfred. Ele é O Alfred foda. tava ali? Eu não vi o Alfred. O Alfred ele tá servindo o jantar. E no final, o Bruce ele fala: eu não vou dizer aqui quem eu escolhi, vocês vão embora porque eu tenho medo de que se eu escolher um lado, o outro vai ficar puto e me matar. Uhum. E o Bruce ele revela que o Charada e o Coringa, cada um deles sequestrou 7 pessoas, 7 reféns. E pra caso o outro lado atacasse ou fizesse alguma coisa, ele ia matar os reféns. E aí, quando eles estão saindo, o Bruce fala: eu espero que vocês liberem os reféns que vocês sequestraram. E o Charada fala: não, tudo bem, eu vou... São parentes das pessoas do outro lado. Não, são pessoas aleatórias. Então, porra, qual é o problema? Não, mas é pra fazer com que o Bruce não seja uma emboscada da polícia, tá ligado? Ah, entendi. E o Charada fala: não, beleza, eu vou liberar eles, tá de boa. E o Coringa fala: eu acho que eu matei eles antes de vir pra cá. Porque ele é louco. E o que o Bruce esboça nessa hora? Ele fica meio puto. E, obviamente, o Bruce escolhe o Charada. Ele fala isso, então. Não nesse momento. Tá, depois ele fala. E ele dá o dinheiro? Melhor ainda, ele contrata o Batman pra ficar do lado do Charada.
Ele contrata o Batman pra ficar lá do Charada pra matar o Batman. Pra matar o Coringa e depois matar o Batman. Não, mas a guerra do Coringa... Tudo bem, é complicado. Eles querem primeiro matar o Coringa e depois eles vão... Você vai entender. Espero que eu entenda. Então aí começa a guerra, só que agora com o Batman do lado do Charada, o Coringa começa a perder. Quem diria? Então você tem um throwback pro filme com o Pinguim, porque você tem os pinguins com as câmeras nas cabeças. Eu não lembro do filme. Mas Quem interpretou o Pinguim no cinema? É o Danny DeVito. Foi ele mesmo, né? Eu lembro disso agora, lembrei. E... Botaram uma prótese no nariz dele? acho que sim. Ah, no nariz sim. Tá bom. E aí Não, você pensei que tivesse tem... uma prótese na pipa. E aí você tem o Batman socando o Homem-Pipa. Não! O Homem-Pipa não! E aí você tem mostrando que, tipo, o Batman tá batendo no Homem-Pipa, mas ele tá meio que se segurando, tá ligado? Só fazendo parecer que ele tá... Aí ele tá com pena do Homem-Pipa, porque ele é um Homem-Pipa. Ele é uma bosta. E ele vai vendo que o Batman, ele tá... Toda noite o Homem-Pipa sai com um vilão novo da equipe do Coringa. Então primeiro ele tá com o Double D, Double Door, depois ele tá com o Scarface, o Man-Bat. E toda vez que ele sai, o Batman aparece. O Man-Bat, ele... Esqueci a palavra que eu ia falar. Tipo, não, ele é sentient, tipo assim, ele sabe falar e tal, ele só não é um morcego, tá? Isso. Mais ou menos, faz isso. E toda vez que eles estão lutando, o Batman aparece, derrota eles e prende outra pessoa. Sempre deixa o Pipa de volta. Sempre deixa o Pipa solto e ele volta pro Coringa, porque ele ainda tá sendo meio que o espião do Batman. Uhum. E aí você... E o Coringa não suspeita disso. Não. Ele também é idiota. E aí nesse momento que tem a conversa, o Homem-Pipa se lembra do filho falando sobre a mãe ter chamado ele de piada. Então você tem várias páginas disso mostrando o Homem-Pipa caído no chão e sendo derrotado. E ele Qual é o lance ficando triste. do espantalho? Ele consegue criar gases químicos que fazem as pessoas alucinarem os seus piores pesadelos. Ele queimou o rosto? Não, é só uma máquina. E aí ele pesca o chapeleiro. E aí no final tem o Coringa fazendo um discurso dele sobre como ele tá feliz. Todas as pessoas que estão ali reunidas são quem tá seguindo ele, é o exército dele, como ele se importa com o exército dele e tudo mais. Ele tá sozinho. E não, tem só o Homem-Pipa batendo palma. Maneiro. O cara tava lá até o fim. Porque ele é o último que sobrevive. Ele é o último que o Batman deixa pra trás. E aí no final o Batman, tipo, só sobrou o Pipa. Então ele vai atrás do Homem-Pipa, ele bate no Pipa. E tipo, como foi o Charada que envenenou o filho, o Pipa tá meio que deixando pra trás do lado de ser o espião do Batman e tá começando a ficar mais do lado do Coringa. Então ele começa o Batman derruba ele e ele começa a tentar levantar e o Batman fala, fica no chão. Fala, não, ele começa a levantar, o Batman soca ele de novo e fala, fica no chão. E aí... Ele fala o quê? Fica no chão? Fica no chão, o Bruce tá falando, o Batman tá falando pro Homem-Pipa. Porque ele não quer... bater nele. Exato. Ele sente algo do Homem-Pipa, tá ligado? Ele tem... Pena. Exato, pena e também porque, tipo, se ele não tivesse forçado o Homem-Pipa a ser um espião pra ele, o filho não teria morrido. Pena e culpa. Exato. E aí no final o Batman e o Charada convencem o Homem-Pipa a trabalhar pra ele, já pra derrotar o Coringa. E aí o Coringa ele volta pra aquela sala do arranha-céu dele, que ele tava. E ele tá conversando com um cara. E o cara tem um relógio no braço esquerdo, o Coringa decepa o braço esquerdo dele. E ele joga pela janela e ele fala porque alguém joga porque um homem jogou o seu relógio pela janela. Porque ele queria ver o tempo voar. E ele não ri porque ele não consegue rir. E aí nisso também o Batman e o Charada eles estão juntos, e tá toda a equipe do Charada e o Homem-Pipa. E ele mostra também a Selena, a mulher gata, ela tá escalando o prédio que tá o Coringa pelo lado de fora. E aí ela tá conversando com o Batman por um comunicador, sei lá, Bluetooth. E quando ela chega no andar do Coringa, o Coringa vê ela e ele dá um tiro nela pela janela. E aí ela cai pra fora do prédio e tudo mais. Ela tava do outro lado da janela, mas ela se cai, mas ela consegue sobreviver, ela se pega em um andar mais de embaixo e quebra a janela e entra. E aí o Batman tá preocupado, porque ele já gosta dela.
E ele pergunta se ela tá ok, e ela fala, não, tá de boa, Cara mas... gostoso. Exato, Batman, Bruce é foda. Ela fala, não, tá ok, e agora a gente sabe que não tem nenhum alarme na janela e não é janela reforçada nem nada, dá pra só entrar por ela. E aí mostra que o Homem-Pipa, do lado do Charada, ele fez uma pipa pra cada um dos membros da equipe do Charada. E eles vão entrar de pipa Puta que me pariu. no prédio. E aí eles... Tá, essa imagem foi engraçada. Ah, exato. E a piada e a brincadeira na página É isso que eu anterior ia falar. foi maneira. Que o Homem-Pipa, ele tá fazendo a pipa pro Croc, ele pergunta pro Croc quanto ele pesa e ele responde muito. Muito bom. E aí eles entram no prédio. Mas eles entram no prédio, tem uma faca e uma pistola, um revólver na mesa do Coringa que ele tava usando pra Matar o cara. matar o cara, que ele jogou o braço pela janela. E eles começam, tá todo mundo lá, eles tem o Charada e o Coringa começam uma pequena briga. E o Charada tá vencendo, tá batendo no Coringa. E o Batman fala, tá, para. Você não vai matar ele, a gente vai prender ele e tudo mais. E o Charada fala, ah, você realmente acha que eu vou fazer isso? Porque ele é bad boy, ele vai matar o Batman e o Coringa. E aí o Batman olha pro Homem-Pipa e ele dá o sinal. E aí o Homem-Pipa, ele mostra que ele tinha instalado nas pipas de todo mundo o que eles chamam de um paraquedas reverso. Então, quando ele é ativado, ele ejeta a pessoa pra trás em vez de ser um paraquedas. Então ele só joga todo mundo pra fora, Todos os capangas. todos os capangas pra fora, e depois o Alfred no bate-avião captura eles. E aí fica só o Charada, o Homem-Pipa e o Coringa. E aí o Coringa olha pro Homem-Pipa e fala, sério, Homem-Pipa? Não, Charada. É, o Charada, sério, Homem-Pipa, você fez isso? E aí o Homem-Pipa fala, diabo, sim. E aí o Charada dá um soco na cara dele. Caralho, que personagem idiota. E aí começa uma briga entre o Charada, o Coringa e o Batman. Como é que é o nome desse negócio em inglês? Desse quadrinho? Dessa história? A Guerra? The War of Jokes and Riddles. O Jokes and Riddle. E aí a gente vai pro último capítulo. Que tá mostrando a luta deles. E no final, basicamente o Batman vence os dois. E o Coringa, ele tá meio que pra trás, mas ele ainda tá acordado, ele ainda tá consciente. E o Bruce tá em cima do Charada, batendo nele e tudo mais. E o Coringa fala, Batman, seu merda, sai da minha frente, por favor. Ele tá rindo. Eu quero ver se ele tá rindo. E o Batman tá sem entender e ele xinga mais de uma vez o Batman, manda ele sair pra frente. E ele olha pro Coringa, ele vê que o Coringa tá sério e ele fala, é sério isso? Eu perdi pro Homem-Pipa. Eu matei o filho dele, eu fiz ele virar o pior super vilão do mundo. E no final eu fiz ele me derrotar e ainda assim você não tá rindo. Então, eu estaria rindo. Exato. Então tudo que o Charada fez pro Homem-Pipa era pra no final o plano ser o Homem-Pipa derrotar o Charada e o Coringa começar a rir. Fazer essa é a piada que faz o Coringa voltar a rir. Só que não funciona. O Coringa continua sério. Ele não tá rindo e o Charada começa a brigar com o Coringa e ele começa a discutir. E o Bruce tá olhando isso tipo, é sério isso? Você fez uma guerra, você matou o filho do maluco, você fez toda essa merda só pra fazer o Coringa rir. E ele fica puto com isso, ele não consegue controlar suas emoções, ele olha pra mesa do Coringa e ele vê a faca, e ele pega a faca e ele vai pra cima do Charada pra matar ele. E o Charada pergunta, é sério, você vai tentar me matar agora, Batman? E o Batman responde, não. Hell yeah. Ah, não, diabo, acredito sim. nisso. Caralho, que fucking cringe, mano. E ele vai com a faca pra cara do Charada, mas... E aí tem a página mostrando o Batman com a faca e o sangue saindo. Só que aí revela que ele, na verdade, acertou a mão do Coringa. O Coringa meteu a mão na frente e parou a faca, com a faca atravessando a mão dele. E é nesse momento que o Coringa começa a rir.
Porque o Batman quebrou a regra dele de não matar. E ele foi com tudo pra matar o Charada e ele não conseguiu matar o Charada. Porque o Coringa impediu. Exato. Tipo, a coisa que impede o Batman de não ter cumprido o lema dele de não matar foi o Coringa. E o Coringa acha isso hilário. Isso foi engraçado. Foi engraçado. E Mas isso, e o Batman tá contando isso, e ele fala, esse foi o momento mais dark da minha vida, esse é o momento mais baixo da minha vida, onde eu quase matei alguém. E é isso que você, Selena, tem que saber antes de decidir se você quer realmente se casar comigo. E cara, gostoso. esse é um motivo que eu acho meio bosta desse quadrinho, porque eu não acho que esse realmente... Gente, é uma história tudo bem, tá ligado? Exato, é uma história que você fala pra mulher gato, tipo, esse é o pior momento da minha vida, você quer realmente se casar comigo? Eu quase matei um super vilão que matou centenas de pessoas em um mês. É, foda. Mas e aí? E aí ela meio que fala... Mas tipo, ao longo da história toda tem esse tema de qual é a diferença de uma piada e uma charada, qual é a diferença do Coringa pro charada, tá ligado? E a Selena meio que... ela repete isso, ela não faz diferença, não tem diferença entre uma piada e charada, não importa a diferença entre uma piada e charada. E é tipo, isso não define você, você passou por esse momento, você cresceu e você aprendeu com isso e é isso que importa. Então isso não faz eu não te amar. E agora, e ela vai pra ele, agora, por favor, me pede de novo, mas dessa vez... sem esse blá blá blá. Exato, sem ser triste, sem ser um pedido, me pede com uma pergunta de verdade. E ela tá meio que chorando nisso, e ele pergunta, casa comigo? Ela diz que sim. E esse é o fim das piadas, da guerra das piadas de charada. Acaba aí? Mas tem mais página. Não, mas aí depois já é o arco seguinte, que é... tecnicamente o Bruce já é casado. Deixa eu ver. Não, só isso. O Bruce, tá ligado quem é o Ra's al Ghul? Sim. Ele é o vilão do primeiro filme do Nolan e tudo mais. Sim. E ele tem uma filha chamada Talia al Ghul, que é a mãe do Damian, que é o filho do Batman. A mãe de quem? Damian. Tá. É o Robin atual e ele é o filho genético do Batman. Maneiro. Gostei dessa história. Mas o que você acha de esse ser o momento mais dark da vida do Batman? Uma bosta. Eu também acho meio Eu bosta. esperava alguma coisa muito mais profunda. Exato. Ainda mais que envolveria, sei lá, o Coringa e o Charada. tá ligado? E todos os outros super vilões. Eu recebi uma história triste do Coringa que não conseguia rir, tadinho. O personagem principal dessa história é o Homem-Pipa, infelizmente. Eu gostei do Homem-Pipa, vou falar, eu gostei bastante do Homem-Pipa. Justamente porque ele era fodido. E ele é o personagem principal da história. Talvez seja um pouco muito forte isso daí que você falou, mas eu entendi o que você quer dizer. Eu quero achar da arte. Não é minha favorita, mas eu acho que... A arte, tipo assim... A Gotham Girl apareceu 5 páginas, né? Não, sim, mas isso daí é mais prólogo do que... mais epílogo do que... A Gotham Girl apareceu mais no arco anterior? Sim, no primeiro arco e no arco anterior. Eu acho que os desenhos aqui do Batman ficaram muito bons. Tipo, realmente, assim, ele tá sem roupa, mas assim, o rosto dele tá muito bem feito, tá ligado? Tá muito bem feito. Eu gostei do Homem-Pipa. Sim, o Homem-Pipa... O Charada, ele é irlandês? Sei lá, pode ter descendência irlandesa. Só porque se veste verde e é ruivo. É isso. Isso. Eu não tenho o que falar, eu não tinha uma intro pra esse episódio, eu não tenho uma outro. Então, galerinha, esse aqui foi o... Como é que é o nome desse aqui? Guerra das Piadas Charadas. Galerinha, esse aqui foi Batman, Guerra das Piadas e Charadas. Escrito pelo Tom King. Escrito por Tom King e desenhado pelo Finch. Que é o Janin. Uhum. Michael Janin. Isso aí. Fala, caralho. Eu não entendi. Michael Janin. Michael Janin. Eu curti. São o quê? São 5 edições, mais ou menos, de, sei lá, 40 páginas, sabe? Não sei mesmo, no caso. São 8 volumes, eu acho. 8 capítulos. São 8 capítulos. Curti, tá? A história é maneirinha. O desenho é bom, mas nem fede nem cheira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui.
E tem algum comentário a fazer? Não. Você quer de quando? 2000 e? Brasil, acho que é 18, se eu não me engano. Nos Estados Unidos é pré-pandemia. Hã? É pré-pandemia. Sim, bastante pré-pandemia. A China ainda não tinha nem sonho de conquistar os Estados Unidos. Pô, entendi, então. Mas é isso, galerinha. Nos vemos na próxima, que será...